Oi, gente, eu sou a Luana e eu voltei hoje para mostrar para vocês as coisas que eu li no mês de julho. No mês de julho foi o mês de férias e tudo mais, mas eu não li tantos livros quanto eu gostaria, porém todos os livros foram bem legais e as leituras foram muito interessantes e eu gostei muito de ler todos eles. O primeiro livro é The Bunny Season, da Samantha Shannon, que eu já falei no vídeo de 5 livros de nível difícil em inglês. Então, caso você queira ler ele em inglês, vai lá que eu falo um pouquinho dele e sobre como foi essa leitura em inglês. Como eu já falei naquele vídeo lá, esse livro é meio uma distopia, onde esse mundo ele é comandado pela Scion. Eu não sei como é que ficou em português, não tenho a mínima ideia. A Scion é uma organização que ela tá mais ou menos ali na Europa, principalmente no Reino Unido, que eles têm essa coisa que eles têm que caçar pessoas sobrenaturais. Essas pessoas elas têm poderes, elas podem falar com o mundo dos espíritos, algumas elas podem ler as cartas, outras elas podem falar com os espíritos mesmo, outras podem tomar o corpo das pessoas e eles não... vamos dizer que eles não gostam dessas pessoas e eles estão atrás delas. Enfim, o livro conta a história da Paige. A Paige é essa menina que ela consegue andar pelo mundo dos espíritos, pelo subconsciente das pessoas. A gente não entende muito bem no início, mas ela é essa menina que ela trabalha de uma forma ilegal nesse submundo, então ela consegue falar com os espíritos, consegue ter informações especiais para poder comprar algumas coisas e depois vender, até que um dia a Paige ela tá num trem e aí tem essa revista e sem querer ela se assusta e acaba matando 2 guardas. Ela é presa e ela acaba indo para um tipo de um retiro muito louco, onde todas essas pessoas sobrenaturais são levadas para lá com a ideia de serem protegidas em troca de favores. Porém, eles são meio que uns escravos destes outros seres maiores, e esses seres falam que eles têm que ajudar eles a treinar, a desenvolver os seus poderes, porque de tempos em tempos esses monstros eles entram na cidade, eles acabam matando essas pessoas. Eles dizem que se eles trabalharem junto, quando esses monstros vierem atacar, eles vão ser protegidos. Porém, como eu já falei, acontece que eles são escravos, eles são maltratados, torturados, todas as coisas ruins que podem acontecer. E a Paige está no meio disso tudo. Como vocês podem ver, o livro ele é bem grande e ele é muito explicativo, assim. No início a gente não sabe o que está acontecendo, a autora tenta nos dar todas as informações importantes para a gente poder entender que mundo é esse que a Paige vive. Então a gente sabe o que está acontecendo no presente nessa coisa desse retiro, ao mesmo tempo que ela volta atrás para a gente conhecer os companheiros dela, onde ela trabalhava lá no submundo. E assim para a gente poder entender mais sobre outros personagens e sobre ela mesma. O livro é contado em primeira pessoa, então a gente sabe, que é a Paige que conta a história dela. E eu gostei disso porque a forma que a autora dá voz à Paige não é de uma forma maçante, não é uma coisa que parece que tu tá lendo um livro de biologia, por exemplo. Principalmente pelo fato que tem muitas partes que são muito difíceis de contar. A única coisa que eu não gostei do livro foi a parte do romance. A gente meio que sabe que vai acontecer o romance. Quando o personagem em questão aparece, a gente meio que já sabe. Mas mesmo assim, eu não gostei. Não que tenha sido mal desenvolvido, foi bem desenvolvido. Porém, eu não gostei muito. Acho que bem no fundo eu esperava que ela fosse ter um romance com outro personagem. Ou com nenhum, porque, Enfim. Em algumas partes do livro eu fiquei muito revoltada com as coisas que estavam acontecendo. Porém, eu dou muito crédito para a autora porque ela soube retratar muito bem essas partes e fez com que eu ficasse, meu Deus do céu, não acredito que vocês estão fazendo isso. Recomendo muito o livro se você gosta de distopia, momentos que tem ação, essa coisa tensa. É um livro muito bom. E o segundo livro que eu li foi Só o Amor Consegue, da autora Zíbia Gasparetto. O livro conta a história da Margarida. A Margarida é uma menina que tem uma vida um pouquinho difícil, porque a mãe dela faleceu quando ela era muito novinha e o pai dela, pouco tempo depois, também acabou falecendo. Ela vai para o orfanato e lá no orfanato, depois de um tempo, ela acaba sendo adotada por uma família onde essa mulher fez uma promessa
se ela engravidasse, ela iria adotar uma criança, e o marido dessa mulher é um vereador. E aí a história ela gira em torno disso, dessa família e algumas pessoas que essa família conhece. Se você não sabe, a Ziba ela escreve livros espíritas, então isso é o foco desse livro. Eu gostei da história, ela é muito linda, muito delicada, ela foi bem construída, eu me apeguei aos personagens, alguns personagens. Eu gostei muito do fato que a autora ela apresenta vários personagens e ela vai dando atenção a cada um deles. Então acaba que no final a gente não sabe só sobre a vida da Margarida, a gente não sabe só sobre os sentimentos dela, mas a gente sabe de outros personagens também. Eu senti algumas coisas que me incomodaram durante a leitura, como o fato de que durante a história a gente tem muitas repetições de informações. Eu não sei se por ser um livro espírita, por ser psicografado, esse tipo de coisa, o editor pode cortar algumas informações, porém eu acho que os tipos de informações repetidas aqui, elas poderiam ser tiradas porque eu já estava cansada das mesmas coisas. Então, por exemplo, a personagem, ela tinha lá a sua espiritualidade aflorada. Todos os personagens já sabiam disso. Então, durante a história, ela acaba falando algumas coisas que fazem com que os personagens ficam meio assim, né? Sabendo que não era ela que estava falando aquilo. No primeiro momento eu já sabia disso, no segundo momento também. A partir do terceiro momento não precisava mais reafirmar isso, que a personagem tinha a espiritualidade aflorada e tal. E durante a história ela ficou repetindo várias vezes. Eu já estava cansada de saber a mesma informação. Então assim, esse é o tipo de coisa que poderia ter tirado do livro. Como outras, né? Porém, mesmo assim, como eu já disse, eu gostei do livro, eu indico o livro e eu acho que é uma leitura super bacana para você fazer, para você pensar na vida e ver as coisas que valem a pena ou não. E o terceiro e último livro que eu vou falar é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Esse livro eu comecei a ler por causa da Dani, maravilhosa, que me indicou essa leitura e eu finalmente consegui ler, porque eu queria ler nas férias, e foi uma leitura muito bonitinha. O livro ele conta a história da Lara Jean, Lara, não sei mais. Vamos dizer Lara. Acho que sim. Conta a história dessa menina que ela escrevia cartas para os garotos que ela já havia gostado, porque essa era uma forma dela de deixar de gostar deles. Ela mesma fala que é tipo um exorcismo de, né, tirar eles da vida dela. E ela acaba guardando essas cartas dentro de uma caixa que a mãe dela deu para ela. A Lara Jean, ela vive com o pai dela e as duas irmãs dela. E a mãe dela faleceu quando elas eram bem novas, então a irmã dela tem essa coisa toda de, né, ser a mãe, a que cuida da casa, a que leva elas para os lugares que elas querem ir. E o pai dela não chega a ser ausente, porém ele trabalha muito para poder, né, cuidar das crianças e tal. Até que a vida da Lara Jean meio que muda, né, a partir do momento que essa caixa some e as cartas começam a ser enviadas por remetente. Porque não basta ela escrever as cartas, botar o nome dos meninos, ainda ela bota o endereço deles. Olha só que coisa bem inteligente. Até que o primeiro menino recebe essa carta e eles decidem ter um acordo sensacional, que eu não vou dizer qual, que porém é um pouco óbvio, vamos dizer assim, mas a autora ela consegue escrever de um jeito que não fique tão óbvio assim. A autora escreve em primeira pessoa e o jeito que ela escreve é muito fofo, você vai se encantando pela personagem. E por enquanto que eu estava terminando de ler o livro, eu não conseguia parar de pensar no próximo. E quando eu terminei, eu fiquei em completa abstinência. Eu não só gostei da Lara Jean, como eu gostei do pai da Lara Jean, da irmã, das duas irmãs dela. Eu gostei de todos os personagens, claro que alguns eu gostei mais do que outros. Porém, é impossível você não pegar um negócio de uma afinidade com ela. Eu não sei muito o que falar desse livro, porque, né, eu só vou falar que eu gostei. Enfim, leiam, por favor, vocês vão ler muito rápido, é certo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha pros amiguinhos. Então é isso, tchau!